através de nós. Seja feita a tua vontade, nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti e para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? No silêncio ou perigo, és a calma, paz e o abrigo. És amor em ação, esperança e a canção dos que choram. És consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Que as nossas obras mostrem o mover da sua mão, como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a tua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Vamos orar então. Deus, obrigado por esse domingo, por esse momento em que falamos contigo. Agradecemos, Pai, porque mesmo nesse tempo de pandemia, a nossa comunidade está ativa, continua em ação, mesmo longe agora. O que nos conecta é o Espírito Santo. Que esse dia do Senhor possa ser um dia diferente, um dia abençoado, um dia especial, um dia em que clamamos e ouvimos o teu nome. Que esse culto seja agradável aos teus olhos, que essas palavras, mensagens, os cânticos sejam todos de acordo com o teu coração. Que o Senhor nos abençoe ricamente e fique conosco, e fale-nos através da palavra que vai ser ministrada nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver.
tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos nessa manhã pela oportunidade que tivemos de ministrar louvor ao Senhor, de entregar a Ti a nossa adoração em culto. E pedimos, ó Deus, agora que leremos a Tua palavra e ouviremos a proclamação da Tua mensagem, que o Senhor continue falando conosco. Esse é o nosso pedido, o que fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos conversando nas últimas semanas sobre as 7 cartas do Apocalipse. São as 7 cartas a igrejas da Ásia Menor, cartas escritas pelo apóstolo João, mas reveladas a ele pelo próprio Jesus Cristo. Todas essas cartas começam com uma imagem de Jesus Cristo como o Senhor da igreja, como aquele que caminha sobre a igreja, que caminha dentro da igreja. E nós ouvimos nas últimas semanas, lemos os textos dessas cartas às igrejas da Ásia Menor, registradas no livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e capítulo 3, e hoje eu gostaria de ler com os irmãos mais uma dessas cartas. Ela se encontra no livro do Apocalipse, no capítulo 3. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia ou o seu celular, né? Como é que você vai fazer, eu não sei, aí assistindo a pregação e ao mesmo tempo lendo no celular. Mas Apocalipse capítulo 3, nós vamos ler os versos do 1 ao 6, que é a carta à igreja em Sardes. Apocalipse capítulo 3, versos do 1 ao 6. Assim diz a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto.
Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 3, versos do 1 ao 6, é o texto da carta à igreja em Sardes. Talvez se a gente fosse procurar uma imagem para essa igreja, talvez se a gente fosse dar um título para essa igreja ou para essa carta, seria Carta à Igreja em Sardes, The Walking Dead. Talvez fosse um bom título para essa igreja. Você já reparou como o ser humano tem fascínio por essa imagem do morto-vivo, né? Tem fascínio por essa imagem do zumbi? Quantos filmes foram feitos, quantos livros foram escritos, quantos programas de televisão, enfim, sobre essa temática de alguém que parece estar vivo, mas na verdade está morto. Tem muito filme e livro de terror, né, apocalíptico aí, como eu citei o The Walking Dead, que começa como uma série de quadrinhos e depois ela é importada para a mídia da televisão. Mas os que têm alguma idade um pouquinho, o DNA mais elaborado, né? O DNA é a data de nascimento avançada. Então aqueles que têm um pouquinho mais de idade vão se lembrar de uma série de filmes que era um morto muito louco. Não sei se você se recorda disso aí, né? Em que você tinha um personagem que estava morto, mas ele era levado, colocavam um óculos escuro nele e levavam esse corpo de um lado para o outro, né? Como se ele estivesse vivo. E aquela cena era muito engraçada, porque ela era uma cena totalmente surreal, né? Quem está morto, está morto. Quem está vivo, está vivo. Né? Não existe um morto muito louco. Né? No entanto, a igreja de Sardes, ela tinha essa característica. No verso 1, conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Você percebe as características dessa igreja em Sardes? Ela tinha toda a aparência de ser uma igreja viva. Uma boa doutrina, bons programas, cultos bem elaborados, mas era uma igreja morta. Consegue entender o risco que há nisso quando uma comunidade tem toda a aparência de estar viva, mas na verdade está morta? O que se espera de uma igreja viva? Isso que falamos. Não, uma boa doutrina, um bom sistema de governo. Não, as programações estão acontecendo, tem reuniões departamentais. De repente, tudo isso acontecia na igreja de Sardes. Você tinha um grupo de jovens, um grupo de senhoras, você tinha ali os eventos sendo programados com antecedência, você tinha uma igreja que talvez se fosse nos dias de hoje, uma igreja que usasse os meios eletrônicos, as mídias, para poder continuar fazendo os seus cultos mesmo nessa época de distanciamento social. Enfim, era uma igreja que tinha aparência de vida, mas estava morta. Por que ela estava morta? Bem, essa resposta não está totalmente explícita nessa carta. Qual era a razão dessa morte espiritual da igreja de Sardes? Mas à luz do restante do Novo Testamento, de tudo que se fala sobre igreja, sobre vida, a gente pode entender um pouco sobre essa morte espiritual que tinha aparência de vida. Talvez essa igreja tivesse perdido a motivação correta para fazer todas as coisas que fazia. Talvez essa igreja já não tivesse mais em seus objetivos centrais a glória de Deus e fazer conhecido o nome de Deus aos homens. Talvez essa igreja simplesmente tivesse se limitado a ser um grande clube social. Talvez a igreja de Sardes simplesmente fosse um local onde as pessoas podiam se encontrar, onde as pessoas podiam bater papo
e fazer alguma coisa diferente aos domingos ou em outros dias da semana. Agora, veja bem, muitas vezes esse não é o retrato da nossa visão de igreja. Muitas vezes essa não é a forma como nós vivemos igreja. Meu irmão, seja bem sincero, do que é que você mais está sentindo falta nessas últimas semanas quando pensa em igreja? Talvez a sua resposta seja, pastor, eu estou sentindo falta da gente estar junto, da gente se encontrar, de eu rever os meus amigos, meus irmãos, de eu poder abraçá-los. E isso é muito legítimo, mas se essa é a única coisa da qual você sente falta, então o que há de mais essencial no ser igreja está perdido para você. Você consegue entender isso? Porque a comunhão é muito importante, estar junto com os nossos irmãos é muito importante, mas há coisas que são ainda mais fundamentais, que estão na base do âmago do que é ser igreja. Louvar a Deus, adorar a Deus e fazer o nome de Deus conhecido. Talvez nós tenhamos perdido, a exemplo da igreja de Sardes, essas duas dimensões. Talvez a gente não tenha mais como elemento central da nossa vida a glória de Deus. Talvez essa não seja mais a motivação central da nossa vida, a glória de Deus. E se não é assim, se não está presente em tudo aquilo que fazemos o desejo de ver o nome de Deus glorificado, então, meu irmão, nós somos mortos-vivos. Então nós somos The Walking Dead, então nós somos mortos muito loucos, né? E muito loucos de verdade, porque há uma loucura grande nisso. Nós temos a aparência de vida, mas na verdade estamos mortos quando a glória de Deus não é aquilo que é o mais importante para nós. Era assim com a igreja de Sardes. E se não tomarmos cuidado, pode ser assim com a gente também, como igreja, e como indivíduo que compõe a igreja. A gente tem que ser vivo, com aparência de vivo, e estar vivo de verdade. E não apenas ter aparência de vivo e estar morto. Glorificar a Deus e fazer o nome de Deus conhecido. Talvez aquela igreja de Sardes tenha perdido esse elemento central, que era a necessidade de comunicar o Evangelho de Jesus Cristo às outras pessoas, de levar às outras pessoas a boa notícia da salvação de Deus por meio de Jesus. Aquela igreja talvez fosse uma igreja autocentrada, talvez fosse uma igreja que vivesse para ela mesmo e em cujas obras, até com aparência boa, obras boas, afinal de contas, Jesus Cristo, através de João, começa dizendo: eu conheço as tuas obras. No entanto, aquela igreja talvez tenha perdido esse elemento central, que é o de fazer o nome de Deus conhecido. E assim é conosco também, meu irmão. Você pode ser um cristão que lê a Bíblia, que vai à igreja, que conhece os hinos. No entanto, se não pulsa no seu coração um desejo pela salvação das vidas, se não pulsa no seu coração um desejo de ver as outras pessoas conhecendo a Jesus Cristo, conhecendo a boa notícia da salvação, conhecendo o Evangelho, então muito provavelmente você e eu temos apenas a aparência de estarmos vivos, mas estamos mortos. Falta vida, falta vitalidade espiritual em nós. Você consegue entender o que é que eu estou falando? Você consegue compreender do que é que Jesus Cristo está falando nesse texto quando aponta para uma igreja que parece estar viva, mas na verdade está morta? Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. E então Jesus Cristo passa a dar 5 ordens para aquela comunidade, para que ela supere isto, para que ela supere esta falta de vitalidade espiritual. E eu gostaria apenas de elencar com você estas 5 ordens para que a gente possa pensar nisso e aplicar isso para a nossa vida. Então as 5 ordens estão ali nos versos 2 e 3. Ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer, lembra-te do que tens recebido e ouvido, guarda isso que tens recebido e ouvido e arrepende-te. 5 ordens. Creio que se a gente colocar isso em prática nas nossas vidas, nós vamos ser uma igreja que recupera, que vivencia a sua vitalidade espiritual. Primeiro, ser vigilante, vigie, esteja acordado, esteja desperto. A ideia é fique atento. Fique atento ao que está acontecendo. Meus irmãos, nós precisamos dessa atenção espiritual. A gente vai vivendo a vida, a gente vai vivendo a caminhada e a gente não para com um olhar atento para vigiar a nossa vida e se perguntar: será que nós estamos fazendo aquilo que é o mais importante de verdade?
Nós não estamos atentos às coisas que são mais importantes. Será que eu estou vivendo para a glória de Deus? Será que eu estou vivendo para fazer o nome de Deus conhecido? Esteja atento. É a primeira ordem para a igreja de Sardes e essa ordem precisa ser para a gente também. Será que você tem prestado atenção, meu irmão, na sua vida espiritual? Você tem gasto tempo no dia a dia para pensar, Deus, será que eu estou caminhando segundo a tua vontade? Será que eu estou fazendo aquilo que o Senhor quer? Isso é estar atento, é estar acordado, é estar vigilante. É olhar e perceber se há algo que está acontecendo que me afasta do caminho de Deus. Então, seja vigilante. Segunda ordem é consolida o resto que estava para morrer. Olha que interessante. É como se Jesus Cristo falasse para a igreja de Sardes. É o seguinte, você já está... O negócio já quase acabou para você, tá? Mas ainda há alguma coisa em você. Tanto é que você tem aparência de vida. Então ainda tem alguma coisa em você. Então, meu irmão, consolida isso. Tá? Pega isso que você ainda tem e coloca a motivação correta nisso. Pega isso que você ainda tem e faz com que isso exista para a glória de Deus. Então, beleza, pode ser que nós façamos muitas coisas erradas, pode ser que nós não tenhamos a motivação correta, mas há algo em nós ainda que agrada a Deus. A nossa vida como comunidade, a nossa oração, a nossa busca por Deus, enfim, não sei, cada um tem a sua vida, tem o seu momento com o Senhor. O que Deus está dizendo é pega isso que você ainda tem e consolida isso. Dê a motivação verdadeira para isso. Então vou te dar um exemplo. Você deve orar de vez em quando, nem que seja apenas aquela oração antes das refeições, né? Senhor, muito obrigado por esse alimento. Ou tem uns que fazem aquela assim, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Né? Então, muito rápido. Você deve fazer isso, né? Ou ali antes de dormir, Senhor, me abençoe, me dê uma boa noite de sono. Alguns dormem no meio da oração, né? Acorda de madrugada e viu que não terminou a oração, enfim. É como se Deus estivesse dizendo, pois bem, você tem pelo menos isso? Então consolida isso. Dê a motivação verdadeira para isso. Vá orar de verdade, vai aprender o que é oração de verdade. Talvez você leia a Bíblia de vez em quando, ainda que seja abrir o celular e pegar um versículo na semana, né? E é como se Jesus Cristo estivesse dizendo para você, consolida isso que você tem. Busque a motivação verdadeira para isso. Vá conhecer a palavra, vá se mergulhar nesse universo daquilo que Deus fala para nós, que é a Escritura Sagrada. Enfim, Deus está dizendo, em primeiro lugar, esteja atento. Por que você está perdendo a sua vida espiritual? Em segundo lugar, consolide aquilo que você tem. Consolide isso que você tem, que pelo menos te dá um pouco de sopro de vida, que pelo menos te dá um pouco de aparência de vida, porque é isso que vai te vitalizar por completo. É isso que vai te vivificar. É isso, por meio do Espírito Santo, que vai trazer a vida de verdade a você. E o comentário é interessante, ele diz, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Ou seja, se você não fizer isso, as tuas obras não vão estar íntegras, elas não vão estar inteiras. Vai faltar alguma coisa nessas obras se você não fizer isso, se você não buscar a motivação correta, se você não estiver atento, vigilante, se você não consolidar aquilo que você tem. Aí não vai adiantar nada, você vai ter uma igreja bonitinha, você vai ter reuniões, você vai ter departamentos, sociedades internas, você vai ter programações, mas as tuas obras não estarão inteiras, porque estará faltando algo aí. A terceira ordem é lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. A gente já recebeu e ouviu algo da parte de Deus, que está revelado na palavra dele. Isso não é novidade para nós. O que a gente precisa fazer? A gente precisa lembrar disso, trazer isso à memória o tempo todo. Como diz a canção, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Lembra dessa canção? A canção do Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Muitas vezes nós sabemos a lição de cor, nós sabemos o que precisamos fazer, nós sabemos como precisamos nos aproximar de Deus. A gente tem que trazer isso à memória e vivenciar isso. Então a terceira ordem é lembra-te do que tens recebido e ouvido. Essas coisas que você já ouviu muitas vezes, pois bem, traga isso para a sua memória, lembre-se disso, lembre-se do que Deus espera de nós e viva isso para a glória de Deus. A quarta ordem é guarda-o. Lembra de tudo isso que você tem recebido e ouvido e guarde isso. Então, não apenas deixe ali na sua memória, mas aplique isso no seu dia a dia. Todas essas lições que você tem aprendido da Escritura, da Palavra de Deus, que você tem aprendido nas tuas leituras, nos livros que você leu, nas pregações que você ouviu, nos pequenos grupos que você frequentou, nos cultos em que você esteve presente, neste momento que você está ouvindo isso agora, tudo isso que você já ouviu e recebeu, você está lembrando, trazendo à memória, e Jesus Cristo diz agora guarde isso, guarde.
Agora que você trouxe a memória, guarde no seu coração e aplique isso no seu dia a dia. Viva estas verdades. Uma observação que a gente fez nos últimos domingos ao comentar as outras cartas é que muitas vezes hoje nós temos homens e mulheres que conhecem a doutrina. A gente tem uma geração hoje, um movimento muito interessante, gente que conhece a doutrina. Talvez hoje, se eu conversasse com as pessoas na igreja de uma forma geral, o percentual de gente que conhecesse a doutrina bíblica talvez fosse maior do que há 20, 30 anos atrás. Nós temos hoje pessoas que conhecem a doutrina, mas infelizmente muitas vezes essas pessoas conhecem a doutrina, mas não aplicam para o seu dia a dia. Então você deve se lembrar daquilo que tem recebido, mas é preciso guardar isso, aplicar no seu dia a dia. E por fim, a última ordem é arrepende-te. Então, seja vigilante, esteja atento à sua vida espiritual, consolida o resto que estava para morrer, aquilo que você tem ainda que agrada a Deus, viva isso e faça isso com a motivação correta. Lembre-se do que tem recebido e ouvido, então traga à memória todas as coisas da parte de Deus que Ele tem revelado para você, guarde essas coisas, então aplique, não apenas traga à memória, mas guarde no coração, aplique essas coisas no seu dia a dia e por fim se arrependa. Jesus Cristo está dizendo para a igreja de Sardes, ainda há tempo. Essa mensagem, essa carta, que parece ser uma carta muito dura, porque praticamente não há elogios a essa igreja, com exceção de umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, de Jesus Cristo na carta, no verso 4. Então é uma carta muito dura, então ela parece ser uma carta cheia de peso de juízo, mas na verdade ela é uma carta de graça, porque ela tem um desafio, você precisa se arrepender. Se você se arrepender, você não apenas terá uma aparência de vida, como você será vivo de verdade. Então essa carta, na verdade, é uma carta cheia da graça de Deus. É uma carta que é um convite ao arrependimento. É uma carta que tem aberta a possibilidade de mudança. Meu irmão, é isso que Deus diz para nós nessa manhã. Ele diz, eu não quero apenas que você seja uma igreja que tenha a aparência de vida. Eu quero que você seja uma igreja que seja viva de verdade. Ao contrário da igreja de Sardes, que tinha toda a pinta de ser uma igreja que estava viva, mas na verdade estava morta, ao contrário dessa igreja, Deus diz para nós nessa manhã, eu quero que vocês sejam pessoas que estão vivas de verdade. Uma igreja que tem a aparência de vida, porque é isso que está na sua essência. E dentre as muitas coisas que a gente podia conversar, nessa manhã a gente falou de duas marcas centrais dessa igreja que traz a vida dentro do seu coração. É uma igreja que quer viver para a glória de Deus. Tudo que faz para que o nome de Deus seja glorificado. E é uma igreja que quer fazer o nome de Deus conhecido entre as nações. É uma igreja que tem compromisso com o anúncio da boa notícia da salvação de Deus em Cristo Jesus. É uma igreja que tem compromisso com a tarefa de evangelização e de missão. Será que nós somos essa igreja? Essa é a pergunta dessa manhã. Nós somos uma igreja que tem aparência de estar viva, mas está morta, perdeu a vitalidade? Ou nós somos uma igreja que tem aparência de vida, porque ela está viva de verdade na sua essência? Então que possamos ouvir as ordens de Deus para nós nessa manhã. Que possamos estar atentos, vigilantes, consolidar aquilo que já temos de bom, trazer à memória as coisas que temos recebido, guardar essas coisas em nosso coração e vivê-las no dia a dia, que possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos e viver em tudo para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez e assim a gente vai pedir a Deus que aplique essas verdades no nosso coração e encerrar o nosso culto nessa manhã. Senhor Deus, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pela carta que o Senhor dirigiu à igreja de Sardes por meio do apóstolo João. Deus, livra-nos da maldição de sermos uma igreja como aquela, que tem a aparência de estar viva, mas na verdade estar morta, em nome de Jesus. Ao contrário, Senhor Deus, aqueça em nosso coração, ajuda-nos a trazer à memória e guardar as coisas que realmente nos trazem vida. A salvação que nos foi ofertada pelo Senhor por meio da morte de Teu Filho Jesus Cristo. A missão que o Senhor confiou a nós. Ó Deus, que possamos ser uma igreja que vive para a glória de Deus e vive para fazer o nome de Deus conhecido por meio do anúncio do Evangelho. Dá-nos essa graça, Senhor Deus.
de nos arrependermos se estivermos em caminhos maus, de voltarmos a direção para o Senhor, de Senhor Deus, a exemplo daquelas poucas pessoas que haviam ainda na igreja de Sardes, que não se contaminaram com o pecado, que não se afastaram da centralidade do Evangelho, que nós possamos também conservar as nossas vestes brancas, possamos ser santos em nossa missão, e assim, Senhor Deus, construirmos uma vida e construirmos uma igreja que honra e glorifica o Teu nome. Deus abençoa cada um de nós nessa manhã, abençoe, Senhor Deus, as nossas famílias, abençoe, Senhor Deus, estes que estão agora ouvindo essa pregação pela tela de uma televisão, pela tela de um celular, de um tablet, de um computador, enfim, Deus, que a Tua mão esteja estendida sobre cada um deles. Guarda, Senhor, as nossas vidas, abençoe especialmente os enfermos, tem misericórdia, Senhor Deus, cura para a glória do Teu nome. Senhor Deus, vivemos ainda essa situação de pandemia que gera tanta insegurança nas mais variadas áreas. Pedimos, ó Deus, dá-nos o conforto, a tranquilidade, a paz de sabermos que Tu és um Senhor que está no controle de todas as coisas e Tu também estás no controle dessa situação. Cura os doentes, abençoe aqueles que cuidam dos doentes, Senhor Deus, deles graça também. Deus abençoe a nossa semana, que seja uma semana de lutas, certamente, mas uma semana de vitória na Tua presença. Nós pedimos assim, Senhor, no nome de Jesus, o Salvador. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam, meus irmãos, com vocês e permaneçam com vocês, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Amém, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus lhe dê uma semana rica na sua presença. Se você puder, dê um abraço nas pessoas que estão perto de você aí na sua casa e sinta-se abraçado pela comunidade do Senhor na paz de nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.